Então, boa noite a todos e todas. Boa É noite. com muita alegria que a gente recebe a todos vocês, nesse espaço terapêutico no Fluir da Terra. Eu tenho certeza que cada biografia que é trazida aqui toca a nossa alma de uma forma. E quanto mais nós ouvimos as biografias, mais nós vamos conhecendo a nós mesmos. Então, nesse momento de pandemia, já desde o ano passado, nós tivemos esse impulso e as nossas amigas e conhecidas aceitaram fazer graciosamente a biografia da pessoa à qual elas haviam se dedicado, ou, no caso, Ronaldo também apresentou, né? Se dedicou durante a pesquisa de aconselhador biográfico, que nós temos que escolher uma pessoa para estudar a biografia. Então, hoje é a Odile que estará conosco, trará a biografia da Chiquinha Gonzaga, e aí eu vou ser bem sincera. Eu aproveito para conhecer um monte de biografia, porque eu não conheço. Então, eu chamo as minhas amigas para contarem para todos nós essas biografias. E como que eu conheci a Odile, né? Eu gosto de sempre contar como a pessoa chegou na minha vida. Eu tinha acabado de chegar no módulo do biográfico. Como eu já tinha feito o panorama biográfico, eu não fiz o primeiro módulo, mas eu fui nesse segundo, e era em outubro. Olha, não me perguntem direito qual era o tema do módulo, não sei, porque a gente chega assim meio caído de paraquedas. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem é que ia ter uma noite especial, uma noite onde iam... Lembra disso, Daniel? Iam contar para a gente uma história. E aí arrumaram a sala, um tecido azul, meu Deus, eu fiquei perdida na arrumação. E o resto eu não sei direito, mas era sobre Micael. E quem falou foi a Odile. Então, Odile chegou na minha vida dessa forma, através do biográfico na Eleb. Então, nosso carinho, nossa atenção, nosso respeito. Tem muito barulho, gente. Eu não estou ouvindo por conta de barulho. Se puderem desligar aqui o som, fechar o microfone. Ok. Bem-vindo, Odile. Obrigada. Virgínia, você fecha aqui o microfone. Ah, já fechou. Tá já. Ok. Boa noite a todos. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Virgínia. Então, ela me pediu para falar um pouquinho por que eu escolhi Chiquinha Gonzaga, né? E acho que eu vou compartilhar pela primeira vez uma coisa que eu descobri no meio do caminho, bem depois, a primeira vez que eu apresentei Chiquinha, acho que foi 2010, 2011, né? no quase finalizando a formação biográfica. E a minha escolha de Chiquinha é que eu queria alguém da música, uma mulher, né? E uma mulher alegre e festiva, porque eu sou um pouco assim, né? E acabei escolhendo Chiquinha. Mas depois eu descobri que minha mãe, ela já teve uma influência de Chiquinha Gonzaga. Minha mãe é de 1918, ela já faleceu. Mas minha mãe se formou no conservatório de piano, como todas as damas jovens da época que tinham uma certa condição, tinham que estudar piano, né? E tinham que fazer o conservatório e se formar, né? E tocar para a família, os familiares. Boa noite, Berenice, obrigada por estar aqui. E o que eu descobri mais tarde é que eu também tive essa influência, porque no final do primeiro setênio e início do segundo setênio, eu também aprendi, não no conservatório, mas eu tive um piano em casa e eu e minhas irmãs aprendemos a tocar piano. Então, foi assim. Eu também peguei essa moda, né, das jovens que tinham que aprender alguma coisa de música, né? E o piano
ela vem realmente do final do século XIX, o piano vira uma moda, né? E ela se mantém até mais ou menos o meu período, né? Porque eu tenho 67 anos, então eu nasci meados de 1950, né? Lá por 1950. Então ainda peguei essa rabeirinha aí de estudar piano. Ler partitura e tudo mais. Vamos lá, querida? Vamos lá, Odílio. Ok, vamos ver se eu consigo. Ah, peraí. Odílio, desculpa, eu te cumprimentei, mas eu estava muda, viu? Ah, tudo bem. Eu também estudei piano nessas mesmas condições. Olha aí. Toda Bem-vinda. família de boa família tinha de estudar, toda menina de É, boa família tinha de estudar piano. E tinha eu que lá, estudar piano, ler partitura. conservatório, Você me desabilitou, querida? Ou eu que fiz isso? Aí, deu. Tudo Peraí. certo, Odílio? Eu estava Deu. sem... Ok. Todos estão vendo? Eu estou, Odílio, acho que sim. Todo mundo vê? Sim, sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Bom, eu vou tentar ser rápida, porque Chiquinha viveu muito tempo. Ela viveu 88 anos. Então, e foi ativa até o último instante. Então, a gente tem que quase contar ano a ano a história dela. Mas vamos um pouco ao contexto, né? Cidade do Rio de Janeiro, final do século XIX, né? E uma época de intensa transição, né? De monarquia para república, fim da escravatura, né? Muda-se, o Lampião a gás tinha acabado de chegar, um pouquinho antes da Chiquinha, tinha muita doença, febre amarela e cólera, que isso já tinha sido contido, então a população estava meio em festa, vamos dizer assim, né? Porque as doenças mais graves tinham sido contidas, né? E uma cidade, né? O segundo reinado, é a capital do país, né? Dom Pedro II, e ela nasce nesse ambiente, né? De Porto, cuja vocação do Rio de Janeiro era Porto, bem na região do Porto. Eu tinha 250 mil habitantes na cidade, metade eram escravos, né? E era uma cidade pujante, com muita influência europeia que vinha do outro lado do Atlântico, né? Porém, Chiquinha, Francisca, nasce em 1847, de mãe solteira, mestiça, assistida pela avó, e tem problemas de parto, porque chamam padre e médico. Mas ela sobrevive, e o pai só chega de um trabalho, ele é militar, ele tinha ido várias vezes fora, ele volta quando Chiquinha tem 8 meses. Né? E ele assume a família dele é de brigadeiros, gente importante, militares, né? Mostrar aqui um pouquinho como é que era Rio de Janeiro naquela época. Né? Apesar de, nessa transição, já ter carro, né, a motor, né, durante muito tempo, até o início do século XX, ainda era bastante carruagens, carroças, né, muitos animais tracionando os veículos de locomoção, inclusive os bondes, né, vamos dizer assim. Então, a família do José Basileu, que é o pai de Francisca, ele é militar e o seu pai é militar também, é brigadeiro, né? Ele é um homem bastante instruído, ele tinha completado a escola militar, bacharel em matemática, ciências físicas, conhecia latim, francês e inglês. E ele assume essa filha,
ele se casa com a Rosa, se instala num lugar nobre do Rio de Janeiro, né? Aos 2 anos, a Chiquinha ganha um irmão, que é José Basileu, né? Então, nós já estamos aqui no primeiro setênio. Esse rodapé está atrapalhando vocês? Ele está me atrapalhando, não sei se está atrapalhando vocês. Eu não sei mexer daqui. Alguma coisa está atrapalhando a leitura de vocês? Não. Não, aqui não tem rodapé. Ótimo, tá bom. Não. Eu que tenho um tal de rodapé. Então, tá bom. Então, Chiquinha, o primeiro setênio dela, né, é de uma família que é estruturada, os filhos vão nascendo. Então, ela, aos 2 anos, ganha um irmão, o Juca, que vai ser, pela própria idade, pela proximidade, vai ser um amigo dela para toda a vida, né? E, aos 5 anos, ela começa a aprender letra, começa a aprender a ler com um padre, um cônego, né? Então, ela, vindo de uma família estabelecida e importante e instruída, né, pelo menos pelo lado do pai, ela também participa disso e é instruída. Talvez até mais do que deveria, porque, na época, o que era mais importante para a mulher era saber ler as orações e escrever a receita da goiabada, né? Mas que isso já era um certo perigo, porque a mulher ela era muito... Era uma sociedade bastante patriarcal, né? E a mulher ainda era alguém que tinha que participar apenas da família, né? Ela não tinha autonomia, vamos dizer assim. E também não podemos esquecer que era ainda uma sociedade escravocrata, né? Aos 9 anos, vamos lá, aos 9 anos, ela ganha um outro irmão, e aos 11 anos ganha outro irmão, que é o Feliciano, né? E nesse setênio, né, entre 7 e 14 anos, como ela tem um tio padrinho que toca flauta, já desde o primeiro setênio ele começa a introduzir música para ela. E esse dom aparece, né? E essa família contrata Elias Lobo, que é um maestro, um compositor, ele faz modinhas, ele é regente. Então, ela começa a ser... ela começa a aprender formalmente música. O piano, na época, ele é uma moda, ele vem da Europa, muitos pianos, enche a cidade de piano, e todo mundo toca piano, né? E aí, se a gente for pensar nessa característica, né, do brasileiro, principalmente do carioca, né, ele tem a musicalidade muito próxima. E como tem muitos escravos, né, a música, né, africana também faz muita parte desse contexto, vamos dizer assim. E aí começa já uma mistura da música que vem da Europa, que a moda é a polca, na época, né, com o machixe, com outras coisas, e aí já o choro já começa a aparecer, né? Já tem compositores de choro. E Chiquinha, aos 11 anos, né, com o tio, o irmão, eles todo ano preparam a festa de Natal e cantam e tocam e tal, mas ela não gosta de nenhuma música, então ela resolve com o irmão compor uma canção dos pastores para o Natal. Essa é a primeira composição dela aos 11 anos de idade. Essa é Chiquinha. Bom, terceiro setênio, começa-se a aparecer as características, né, de caráter da Chiquinha, né? E esse talento ele se torna bastante evidente. Porém, ele é uma jovem da sociedade carioca e precisa se casar. E qual é o costume da época? O pai da noiva encontra o pai do noivo, decidem o dote e isso posto, decidem que ambos se amam muito e precisam se casar. Então, ela conhece o marido aos 16 anos, né, apresentada pela família,
né, do pai. E ela é baixinha, é morena, tem cabelos ondulados, ela parece muito com a mãe, apesar do pai ter olhos claros, né? Ter cabelos claros. Mas ela parece muito com a mãe. Né? Ela é bem faceira, ela é bem alegre, né? E ela adora o piano. Já o marido é Jacinto Ribeiro Amaral. Ela tem 16 anos, ele tem 24. Ele é comandante da Marinha Mercante e ele já trabalha, ele tem navios, ele transporta coisas, mas ele é um homem rude, ele não gosta de arte e não entende o piano da Chiquinha. Eles se casam e Chiquinha ganha um piano do pai, né, para o desespero do marido, que não entende muito, né? Ele fala assim, nossa, ela não precisa se preocupar com coisa alguma, né? Tem tanto tempo para me dar afeto e ela só fica naquele piano, né? E ela não fica só no piano, ela fica no piano manifestando todo o caráter, todo o temperamento dela, né? Toda a alegria que ela tem, né? E todo o dom que ela tem, o talento, e isso começa a dificultar muito o relacionamento dos dois. Aos 17 anos, ela tem o primeiro filho, João Gualberto. Aos 18 anos, nasce a segunda filha, a Maria do Patrocínio. Mas acontece que a relação está muito ruim e começa a Guerra do Paraguai e o Jacinto tem que levar armas e soldados para a guerra. E ele não quer deixar a Chiquinha sozinha. Então, o que ele faz? Ele entrega a filha recém-nascida para a avó, a Rosa, mãe da Chiquinha, que tinha acabado de ter um filho também, e leva a Chiquinha junto para a guerra. Então, aos 18 anos, ela vai conhecer algumas realidades, né, do que é uma guerra, do que é ser escravo nessa época, né, e o poder de destruição que o ser humano pode ter. Né? Isso a separa do piano, mas ela, com isso, conhece o violão, de alguma forma, no navio, em algum lugar, ela conhece o violão, e ela começa a tocar violão por ela mesma. Né? E ela tenta se separar aos 19 anos, mas ela está grávida novamente. Então, ela, assim que tem um filho, ela vai embora para a casa dos pais, mas isso é inadmissível. A família dela não a acolhe, a expulsa de casa e ela se vê sozinha. Os filhos lhe são proibidos, fora o João Gualberto, que já é grandinho, né? O último filho, que é o Hilário, que tinha acabado de nascer em 1866, quando ela está com 19 anos, mas ela fala assim, não dá para viver assim, né? Então, ela fala ali, jamais poderia conceber uma vida sem harmonia. Porque a gota d'água é que o Jacinto vende o piano. E aí ela fala, bom, não dá para ficar aqui. A família dela não a aceita, então, aos 19 anos, ela assina nome de solteira e vai embora com o João Gualberto e aluga uma casa na periferia, São Cristóvão, acho que é, final da linha do bonde, e ela fala, bom, o que eu sei fazer aos 19 anos? Sei tocar piano. Então, ela se coloca e pianeira, né? Pianeira era um nome dado às pessoas que tocavam na noite boêmia, né? Não só na noite, como nas tardes, porque existiam muitos cafés cantantes, existiam muitos saraus, né? Tinha piano para todo lado, tinha festa para todo lado, a cidade estava crescendo, efervescendo, e ela se lança nesse ambiente bastante boêmio. Né? E ele logo aceita, porque ela tem talento. E o pianeiro, ele é chamado assim porque ele era uma pessoa que não tocava lendo partitura, né? Muitas vezes ele não tinha nem dinheiro para comprar partitura.
Então, ele conhecia a música de ouvido, tocava e ia acompanhando, mais ou menos, acho que a música segue assim, e Chiquinha entrou nessa, adorando, né, tudo isso, porque ela podia colocar todo o talento dela numa música assim, bem solta, bem livre, né? E aí, assim, essa polca que vinha né, que chegou da Europa, ela foi bastante misturada, né, e acabou tendo ritmos bastante diferentes, né? E as características ditas dessa música que nascia era dengo, maciez, espírito frajola, humor, graça frágil, né? Graça ágil no tocar, né? Então, era tudo que Chiquinha, na verdade, era, né? E ela transmitia isso. E o mundo boêmio, né, a abraçou, e ela conhece, vamos lá, Joaquim Antônio da Silva Calado. Ele é flautista, ele é da escola, ele é professor da escola do conservatório, e ele tem um pequeno grupo, violino, flauta, e convida a Chiquinha para fazer parte. E Chiquinha se junta a esse grupo, ela é muito aceita, ela é muito querida, o Calado faz uma música para ela, chamado Querida por Todos, né? E isso faz com que ela se estabeleça de alguma forma, ela sempre leva o filho começa a tocar flauta e a acompanha em todo lugar que ela vai. E são marchas, valsas, polcas, modinhas, o popular choro já existe, o machixe, o lundu, né? E o violão que chega acompanhando esse piano. E os ambientes são cafés cantantes, confeitarias com sorvete, que é uma novidade, saraus, bailes, casas musicais de partituras. Então, toda casa que vendia partitura tinha sempre instrumentos, principalmente um piano, e muitas vezes contratava pessoas para tocar as partituras novas que tinham acabado de chegar das polcas ou de autores, né, brasileiros. Bom, ela está bem, aos 24 anos, ela conhece o amor da vida dela, o engenheiro João Batista de Carvalho. Um jovem espirituoso, alegre, amigo da música, um bom vivant, ele frequenta esse ambiente, ele é amigo da família Bela, da Chiquinha, ele trabalha na ferrovia, né? Os dois se enamoram, esse é o grande amor da vida dela, ela está com 24 anos, e ele a convida para ir com ela, porque ele precisa trabalhar lá em Minas, na construção da ferrovia. E ela vai. Ela vai e leva o João Gualberto também. E eles vão e vêm, né? E isso, toda vez que ela vem para o Rio de Janeiro, é um escândalo, né? É um escândalo. Chiquinha, né? Amaziada, Chiquinha e etc. Né? Bastante... era bem difícil essa convivência, né, num ambiente que não aceitava, né, o que estava acontecendo. Mas como ela ia e vinha, tudo bem, né? Quando a coisa ficava apertada, ia para Minas, ia lá, ficava lá na ferrovia, voltava. Bom, a estrada é inaugurada quando ela tem 28 anos, em 1875, ela está grávida, nasce a Alice Maria, e aí o João Batista escolhe comprar uma fazenda em Minas e levar toda a família para lá. Mas Chiquinha, isso não é o que a Chiquinha quer. Isso não é o que a Chiquinha... Ela não consegue estar isolada dessa vida, né, onde ela pode manifestar todo o talento e o dom que ela tem. Então, ela abandona marido e filha e volta com o João Gualberto para o Rio de Janeiro. Ela, nesse ponto, com 29 anos, ela decide que, bom, eu tenho que fazer do meu talento, da minha habilidade, a minha profissão. Então, ela assume definitivamente que ela é professora de piano, ela é uma pianista, ela é uma pianeira, e que ela vai viver disso. Ela volta a tocar com o Calado, e numa desses encontros, ela compõe uma música, né?
que é essa música que eu vou tentar tocar aqui para vocês. Vamos ver. Ok. Infelizmente não dá para tocar tudo, desculpa. Mas vamos lá. Então, essa música faz o maior sucesso. E ela edita essa música, ela começa a vender essa música e ela começa a compor outras músicas. E aí ela começa a ser bastante reconhecida, né? Então, ela é tida como uma cabocla estonteante, ela é livre, ela é autônoma, ela faz o que ela quer. Espera um pouquinho. Geraldo, por favor. Desculpa. Começou a dar eco na minha. Obrigada. Ela, assim, não só participa do mundo, né, da música, como ela participa do mundo cultural da época. Então, ela é uma pessoa bastante ativa, ela é interessada, ela quer saber o que está acontecendo, ela é anti-escravocrata, ela é republicana, ela participa de vários movimentos, então ela não tem medo, ela se lança, né? Se lança, ela angaria fundos para poder participar de movimentos, né? Mesmo tendo pouco dinheiro, né? Vamos dizer assim. E uma coisa que ela participa bastante é dos teatros de revista, né? Isso é uma moda na época, vem muitas peças teatrais, né, da Europa, e começam-se a compor também no Rio de Janeiro. E esses teatros de revista são, como é que eu vou dizer, falam do cotidiano, né? Aquilo que sai no jornal, algumas histórias até divertidas e tal, eles transformavam em peças teatrais musicadas, né? E lançavam isso. E a Chiquinha gosta muito de participar, mas ela não pode ir sozinha. Então, ela se veste de homem, se junta com todos os rapazes e vai assistir às peças teatrais. Então, ela é uma pessoa que, além de já se vestir diferente, porque ela é alguém da sociedade que não tem condições de usar chapéu, por exemplo. Então, ela usa uma fita no cabelo, né? É ela que confecciona as próprias roupas, né? E ela tem orgulho disso. Ela lança moda com isso, né? E ela também se veste de homem porque ela quer frequentar alguns lugares que fica um pouco difícil de uma senhora aí, né? Uma dama, uma mulher de 30 anos, 35. Né? Mas é assim que ela faz, né? Há muita hostilidade, principalmente dos parentes, mas ela enfrenta tudo isso de uma forma bem suave, vamos dizer assim. Bom, 30 anos, ela já compôs algumas coisas, ela está bem, né? Mas ela quer mais, então ela troca de editora. Nessa nova editora tem um pianista, que é o Arthur, e ela começa a ter aulas com ele, e ela também começa a estudar sozinha, assim, como instrumentalizar para outros instrumentos. Então, ela não só ela compõe para piano, como ela compõe também para violino, para violão. Então, ela começa a conhecer mais sobre música, vamos dizer assim. Nessa época, morre o Calado, quando ela está com 33 anos, então ela perde um padrinho bastante importante. E ela compõe uma valsa em homenagem a Carlos Gomes, porque Carlos Gomes vem da Europa, né, ele faz bastante sucesso,
ela é uma grande admiradora dele, mas eles ainda não se conhecem, né? Mas ela já compõe uma valsa para ele. Aqui nós temos uma música, vamos ver se a gente consegue escutar. Chega, chega. Ok. Ela começa a se interessar também em compor para esses teatros de revista, porque são o quê? Peças musicadas. Então, ela percebe que é um ambiente que ela pode também entrar, né? Porém, ela tenta algumas vezes, mas o pessoal do teatro fala assim, não, mas eu não posso contratar uma peça teatral escrita por uma mulher, né? Não dá certo. E, então, ela não consegue entrar nesse meio até que ela arruma um parceiro, e aí o sucesso é estrondoso, né? Então, ela entra nessa área também e começa a compor bastante. Porém, não é um ambiente, não é uma atividade, vamos dizer assim, remunerada e bem remunerada, porque o direito autoral não existe. Então, o autor, às vezes, lançava a sua peça teatral com 10 músicas, 7 músicas, era um maior sucesso e tal, mas o que ele ganhava? No máximo, um jantar, depois da apresentação. Às vezes, ele tinha algumas cadeiras que ele podia vender, e se ele vendesse aquelas cadeiras, ele ficava com o dinheiro. Então, não tinha um pagamento, não tinha... Mas, pelo menos, ela podia expressar o talento dela, né, e estar num meio muito conhecido, vamos dizer assim. E aos 38 anos, ela já está assim, bastante estabelecida nessa área. Eu queria ler para vocês, né, algumas coisas que saíram nos jornais da época, né? Quando ela começou a fazer sucesso, ela passou a ficar reconhecida como assim, olha, uma peça teatral escrita por uma mulher, né? Antes não podia ser, mas agora, olha, escrita por uma mulher, mais ainda diferente, né? Verdadeiro primor de graça, elegância e frescura. Uma composição dessa ordem faria a reputação de um compositor em qualquer país em que se apresentasse, né? Mas ela fazia sucesso aqui mesmo. Um outro jornal, né, começou a dizer, Dona Francisca Gonzaga, ou mais familiarmente como a tratam, Chiquinha Gonzaga, tem revelado em todas as suas inspirações o cunho característico da música nacional. Porque nós temos não uma escola de música como a Alemanha, a Itália, etc., mas um estilo próprio e profundamente caracterizado pelas suas ondulações faceiras e graciosas, requebros de ritmos das nossas canções, trovas e danças, que se distinguem, assaz fortemente, por um adorável pico de lascívia, bem própria, aliás, de condições climáticas em que vivemos. E ela estava, assim, realmente estabelecida, né? Mas aí ela começou a se preocupar, porque mesmo com toda a fama dela, ela não conseguia ter dinheiro suficiente para viver, né? Então, ela percebeu que o direito autoral era algo que precisava ser conquistado, né? Nessa época, ela toca em público pela primeira vez, porque ela é uma grande compositora, mas ela ainda não tem esse direito de se apresentar, né? Alguém sempre toca por ela. E ela faz o primeiro concerto fora da corte, né? Ela, na verdade, ela rege, porque ela estuda para a maestrina, né? Então, aos 40 anos, ela já é maestrina também, além de compor para piano outros instrumentos, ela começa a reger, né? E isso lhe dá uma condição completa, né? De uma musicista completa. Quando ela está com 40 anos, ela organiza e apresenta no Teatro São Pedro uma orquestra de 100 violões.
sem violões. O pessoal fica encantado com tudo isso. E acontece a abolição da escravatura, né? E ela compõe um hino em homenagem à princesa Isabel. E quando ela está com 42 anos, ela de novo encontra Carlos Gomes e faz uma homenagem para ele, organiza um evento onde é tocado o Guarani e ela toca algumas composições próprias. E nessa hora, Carlos Gomes realmente a conhece e se torna um grande admirador dela. A única pessoa com quem ela tem contato nesse período é o Juca. O Juca se tornou, que é o irmão, né? O segundo irmão, se tornou um diplomata, mora no exterior, mas é ele que faz a ponte com a família. Mas ela não tem nenhum acesso. Acontece a proclamação da República. Eu já toquei esse corta-jaca. Deixa eu tocar ele. São músicas bastante movimentadas, né? Dá para a gente querer ouvir ela inteirinha. Bom, ela entra no 7º setênio, ela já está com 49 anos, estabelecida, famosa, conhecida, autônoma. A primeira neta nasce do João Gualberto, porque é o único filho com quem ela se relaciona, e morre o pai. O pai fica muito doente, ela tenta entrar em contato, ela tenta se aproximar, a família não deixa e ela não consegue se despedir do pai, né? Isso a entristece bastante, né? E ela tem um tempo de bastante dificuldades, porque o teatro de revista não está funcionando direito, né? E ela não está numa situação muito boa financeira. Aos 45 anos, né, você vê, ainda no setênio anterior, né, ela faz o primeiro jingle publicitário. Né? Ela compõe uma valsa chamada Perfume para vender o feno de Atkinsons. Então, ela é pioneira de várias formas, né? E ela está muito próxima da música popular. Ela se reconcilia com a mãe depois da morte do pai, mas a mãe morre logo depois, né? E morre Carlos Gomes também. Nessa época, entre 49 e 56 anos, duas coisas bastante importantes acontecem com ela. Uma, que ela escuta, né, o grupo lá do Cordão Rosa de Ouro ensaiando as suas marchinhas de carnaval, né, as suas musiquinhas de carnaval. E ela compõe o primeiro clássico do carnaval, que é o Abre Alas, né, autoria Chiquinha Gonzaga. Até hoje é a música mais famosa de carnaval que a gente conhece. Mais um artigo de jornal que eu acho bastante interessante, né, para esse período entre 49 e 56 anos. Dirigindo o grupo, palreira e jovial, vestida meia homem, vinha Chiquinha Gonzaga. Confundia-se com os rapazes. Com o rosto moreno e satisfeito, sorriso simpático, um petulante canotia a cabeça grisalha. Entrava em alarido de festa, abancava ao piano e dava início àqueles memoráveis concertos em que enaltecia os méritos de seu afinado conjunto. Com isso, a grande musicista amava arrematar os seus programas e punha-se ao teclado, extasiada, a boca semiaberta, num gozo indescritível. Essa era a Chiquinha. E aí ela está num clube e ela conhece o jovem de 16 anos chamado João Batista Fernandes Lages.
O que a gente sabe é que ele a presenteia com essa foto e ela o presenteia com uma canção, né, chamado Desejo. E aos 55 anos, ela faz sua primeira viagem para a Europa, acompanhada de João Batista, que está com 19 anos. Ela visita Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Escócia, com o João Batista. Ela retorna logo e o apresenta como filho, e assume a relação e vai morar com ele. Esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo um pássaro cantar? Sim. Sim, sim. É a Saracura, ela está querendo participar do encontro também. Que legal. O Geralzinho vai avisar, a Saracura está dando para ouvir. Então, ela assume esse relacionamento, ela o apresenta para a sociedade como filho, ele começa a assinar como João Gonzaga, e ela enfrenta tudo isso. Ela com 55 anos e ele com 19. E vão viver juntos para o resto da vida. Já toquei o Amapá para vocês, o maxixe? Ela traz uma segunda viagem para a Europa, porque ela está compondo para uma peça teatral que tem muitas músicas, e ela cumpre com tudo o que ela precisa e embarca novamente para a Europa. Ela visa contatos profissionais, ela começa a perceber que ela está fazendo sucesso na Europa, né? Então, ela faz essa viagem justamente para fazer alguns contatos. Porque 2 anos depois, aos 59 anos, já 1906, início do século XX, ela faz uma terceira viagem para a Europa e ela se instala em Lisboa. Então, ela resolve ficar por um tempo. E ela frequenta o bairro, frequenta as festas, ela vai às missas, e na missa tem uma questão bastante interessante, que um dia o pároco virou para o João Batista e falou assim: ó, menino João, diga à senhora sua mãe para não tocar mais o trovador durante a missa. A emoção dominou-me a tal ponto que cheguei a perder o sentido das preces e tardei em dar a comunhão aos fiéis. Pelo amor de Deus, não deixa ela tocar. Isso ela está com 59 anos. Eles visitam a mãe do João, né, do João Batista, ela se encontra com o Juca, ela passa um tempo, ela convive na cidade, né, e ela retorna aos 62 anos. Vamos ouvir uma valsa chamada Saudade. Ok. Bom, ela retorna para o Brasil, o que ela encontra? Ela encontra cinema, ela encontra automóvel a motor, ela encontra gravação sonora, telefone, disco. Então, em vez de ela se aposentar, ela resolve formar uma banda, gravar discos, e ela faz inúmeras gravações. Ela cria o grupo Chiquinha Gonzaga, está aqui, só ela de mulher, o resto todos homens, né? E ela sai tocando, né, para todo lado.
Tem intensa atividade musicando peças teatrais para os espetáculos por sessões dos cines teatros na Praça Tiradentes. Ela faz sucesso, continua fazendo sucesso. Forrobodó é né, os nomes são bastante estranhos, corta-jaca, são festivos, são letras bem diferentes, né? Assuntos bem hilários, né? E ela participa disso mesmo com essa idade. E uma canção que faz muito sucesso nessa época, que ela não só ela cria música, como ela cria uma letra também. Infelizmente, eu não consegui com a letra, né? Mas se vocês procurarem, Lua Branca é letrada e é letrado por ela, né? Então, ela faz essa canção que faz bastante sucesso. Essa música é maravilhosa. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Põe no meio primeiro. Põe no meio. Alguém que põe no meio, não sei onde. Vamos lá. Aos 70 anos, ela funda a Sociedade Brasileira de Atores Teatrais. Autores teatrais. Né? Então, isso é um grande movimento que ela faz em defesa dos direitos autorais, né? E ela ouve jazz pela primeira vez e ela fala, gente, isso é música? Não sei. Bom, 11º setênio, né? Sua vida ainda é bastante ativa, ela tem bastante contato, ela participa de um monte de coisa, ela inventa coisas, ela vai ao cemitério e descobre que o autor do hino nacional, o túmulo dele está todo abandonado, então ela começa a fazer movimento, ela está sempre participando de algo. Mas aos 73 anos, ela escreve uma carta pública de despedida. Meus filhos, sinto que não está longe a minha morte, que venha, meu Deus. É o que atualmente peço a ele todos os dias e momentos. Vou pedir-vos, meus filhos, pelas chagas de Cristo e lágrimas de Maria Santíssima, que me façam a última vontade. Onde na cova rasa ponho uma cruz com esse emblema, sofri e chorei. E aí ela sai contando muitas coisas. Mas para um amigo que pergunta o que ela anda fazendo, ela fala assim, qual que? Agora eu só descomponho, não componho nada. Os seus filhos, ela não tem relacionamentos, o único é o João Gualberto, né? Que tem uma filha, né? Então lhe dá netos, mas os outros filhos, ela acaba tendo algum contato, mas ela não tem nenhum relacionamento, né? Na verdade. Ela faz as partituras dela, porque o Joãozinho a acompanhou até o fim da vida, e ele organizou todo o trabalho dela. Então, a gente tem bastante acesso a todas as composições, até aquelas que ela não lançou, mas tem tudo escrito por ela, escrito à mão, e muita coisa tem dedicatória, a minha mãezinha, a minha filha, né, a minha neta.
A Santos, ela se torna uma pessoa bastante religiosa no fim da vida. E no seu último setênio, não é o quase último, né? A sociedade compra um piano e ela vai todo dia lá, ela toca, além também de participar de algumas decisões, porque ela é a presidente honorária. Ela acha que ela pode decidir algumas coisas, né? A última foto do jornal dela é essa aqui, não, acho que é uma outra, está aqui, né? Que é com toda a diretoria da sociedade, né? E ela chega a compor para o Vicente Celestino. Olha só que interessante. Ela faz uma ponte, né, com esses jovens, né, que vêm chegando, né, e que aí realmente vão mostrar a música brasileira, né, para o mundo. Aos 86 anos morre o filho, João Gualberto, e ela vem a falecer aos 88 anos, quase 88 anos. Ela compôs 250 partituras, 70 peças teatrais e 2.000 canções. O que eu pude concluir, né, dessa vida da Chiquinha é que ela tinha dons e talentos, que era a música e o piano. Ela transforma esses talentos em habilidades como pianeira e como compositora. Ela transforma essas habilidades em faculdades como maestrina. E a serviço do quê? Né? Ela é uma alma cantante, ela divulga a música brasileira, ela ajuda a criar a música brasileira. O que ela realizou com seus dons e talentos? Ela contribuiu para o nascimento da música brasileira. A sua missão de vida, né, seu fio vermelho, eu entendo como uma sublimação do feminino pela música e pela religiosidade. Ela une vários gêneros musicais, ela mesma é uma mistura de raças, né, e ela enfrenta uma sociedade bastante fechada, né, para que a emancipação da mulher comece a acontecer. Mas com isso ela tem um sacrifício, que é o sacrifício da maternidade, né? E todo o feminino dela vai para a música. De alguma forma ela não integra esse masculino e feminino, mas ela consegue ser uma pessoa livre, né? E que consegue colocar o seu talento no mundo e contribuir para uma característica, né, de uma sociedade, né, de um povo, vamos dizer assim. E essa música Deus eu acho super bonita, né, aproveitando que eu fui bem rapidinho. Ok, gente. Odile, pode fazer uma pergunta? Pode. E ela conseguiu arrumar a situação financeira depois? Sim, ela foi para a Europa 3 vezes, ela foi com Então, dinheiro mas dela. daí era por conta dela. E Era daí, por conta dela, sim. também, né? Sempre foi por conta dela, né? Impressionante como uma pessoa que viveu um tempo, né, final do século XIX, início do XX, que a mulher não tinha nenhuma participação, ela não podia sair sozinha na rua, né? Ela não podia frequentar nenhum lugar sozinha, né? A Chiquinha, ela faz isso de uma forma totalmente inovadora, né? E que caráter é esse que ela forma,
né? Para poder enfrentar tudo isso, em nome de algo que ela acredita, do talento dela, né? Do dom dela. E que talento ela teve, né? Porque vamos pensar um pouco, se ela fosse mediana, não ia a lugar nenhum. Não ia a lugar nenhum. Né? Oi, Eliana, obrigada por estar aqui. Muito linda essa biografia, muito linda, Ela é muito linda, né? corajosa, né? Interessante que o que eu observei, todas as fotos dela, ela está muito séria, sempre vestida de escuro, sempre fechada até aqui, né? Sempre muito séria. Porém, por que eu fui trazer muito esses artigos de jornal? Porque mostra a alegria que ela tinha. Ela tinha uma alegria, mas eu acho que de alguma forma ela tinha que impor respeito, né? Então ela sabia como fazer isso, né? Sabia como fazer isso. Foi bastante interessante descobrir isso, porque ela é assim, é muito tênue, né? O que era falado dela e o que ela era. Ela conseguiu se colocar, né? Ela é uma pessoa que ela não escorregou, né? Não teve esse tempo para escorregar. Um gênio, né? Isso, um gênio, sim, um gênio. Claro, ela tinha tanto talento, mas tanto talento que, assim, ela não precisava fazer nada, deixa ela num piano que ela resolve, né? Minha mãe tocava muito Chiquinha, eu ouvi muitas dessas músicas. Olha aí o Fio Vermelho também, hein? Eu só, assim, minha mãe, então, trazendo um pouquinho, minha mãe, ela se forma em medicina em 1945 e nunca mais ela toca no piano. Aliás, desde que ela se formou, que foi ser médica, ela fecha o piano, nunca mais toca. E quando minha mãe se aposenta aos 60 anos, a gente dá um teclado. Não, ela compra um teclado, porque acha que ela pode resgatar a música. E ela começa a tocar no teclado, ela fala, coisa horrorosa, que é isso? E aí a gente dá um piano para ela. Ela fala, ah, bom, agora eu já reconheci. E ela resgata todo o talento que ela tem, né? E minha mãe toca até os 89 anos. Piano todos os dias, lendo partituras. Que beleza! Muito bonito isso, né? Bem bacana. Muito obrigada, Odile. Alguém gostaria de falar alguma coisinha para a Odile? Pode abrir o microfone. Perguntar alguma coisa, se eu souber responder. Não, gostaria só de agradecer, que foi um presente, né, a você e a Virgínia. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Odile, curiosidade, ela chegou com tantos filhos, quem são os herdeiros dela? Tem netos, bisnetos, netos, você sabe, não? Não sei. Não. Não sei, porque ela deixou isso tudo a cargo do Joãozinho, e acho que o Joãozinho, ela deve ter deixado instruções, porque isso tudo ficou para a sociedade brasileira, ficou de domínio. Não ficou para a família, não. Até onde eu sei, né? Não sei muito. Tem 2 livros que eu me baseei na história dela. Tem bastante material na internet. Tem muita gente gravou Chiquinha, porque as músicas dela continuam muito atuais, muito atuais. Tem um ritmo muito gostoso, muito brasileiro, né? E agora está tendo uma exposição, eu não sei exatamente, mas estão falando muito. Oi, Márcia, que bom te ver. Eu que digo, que bom te ver, te ouvir. Gostei muito, muito bom, Odile. E eu estou me lembrando também quando teve aquela série na televisão dela, que era a história dela. A série deturpou bastante. Foi muito bonita também, coisas, né? Foi linda, mas tinha algumas coisas que estão fora aí da história, né? Mas, da realidade, né? Da história. Por isso que é bom a gente viver pela ponte, né? Muito bom. Verdade. Bem bacana. Parabéns. Bem bacana. Mas estou falando de alguém que é legal, né?
Não tem como sair errado. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Odile, só falando uma coisa de antroposofia, essa música dela, o Abre Alas, ela fez no ano que termina o Kali Yuga, e que abre de novo o... Olha, sim. Foi no mesmo ano, o Abre Alas que eu quero passar. Então, quando abre de novo o mundo espiritual, né? Que bacana, que bela observação. Obrigada, Berenice. Muito obrigada. Não? Obrigada a você, foi linda a apresentação. Que ótimo. Tem gente aqui que já é a terceira vez. Isso mesmo. Obrigada, Daniele. Dá para ver sempre. Geraldo, se você puder fechar, tá dando eco aqui. Foi muito... Sônia, acho que vai falar. Desculpa, Virgínia, não estou te ouvindo. É tão interessante que a música veio, até o passarinho resolveu cantar junto. Reparou? Eles cantam muito aqui no final do dia. Não tem como evitar. Não tem como evitar. Obrigada, gente. Obrigada a todos, muito obrigada pela presença. Foi uma delícia, Odile, uma delícia. Você disse que ia demorar, nem demorou. Você falou que ia demorar muito, foi uma delícia. Ouvir as músicas, então, também trouxe uma riqueza. Que bom. Muita gratidão, muita gratidão. Obrigada mesmo. Obrigada. Vou até mandar o meu coração para você ver. Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito prazer mesmo. Obrigada, gente. Tchau.